Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 420. Acabei para ser incorporado hoje. Acho que está mesmo. Está meio possuído. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Tema: O Médio Obsidiado. Então, dando-se sequência aqui, estávamos comentando, mas de repente o vídeo terminou. Então, dando sequência. Entretanto, revendo o assunto, Sueli revendo o assunto em A Gênese. De fato, em A Gênese eu já deparei com essa matéria no capítulo 14, itens 47, onde o mestre lionês, quer dizer, Kardec, passa a adotar o termo possessão. Talvez por ser este de uso mais popular, Talvez por ser esse o termo de uso mais popular. Porque nós temos que entender que também no livro Nos Domínios da Mediunidade e na prática designada, aqueles casos realmente mais grave da obsessão, seria assim o seu grau máximo. Então o termo possessão na literatura espírita mediúnica é adotado com bastante frequente ao recorrer o livro, por exemplo, dos Domínios da Mediunidade. André Luiz trata, ele usa o termo possessão. Mas é uma forma, assim, de expressão, Até porque, se nós pararmos para analisar, na íntegra, existe alguns tipos de possessão pelo processo da simbiose. A simbiose é como se fosse uma possessão que o espírito, juntamente, tanto o espírito obsessor quanto a alma da pessoa, ali, naquela constrição, obviamente, um se alimentando dos desejos do outro. Então, esclarecendo então que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, Então ele substitui-se. É óbvio que é uma forma de expressar, até porque nós sabemos que essa possibilidade não existe, porque quem comanda o corpo físico é aquele que, desde lá do processo da concepção, sempre ali esteve, que é o eu responsável. Então, o espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono. É lógico, olha só, sem que este pode dar... Voltando, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Então é impossível. A possessão, consequentemente, é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, pela razão de que a união molecular do perispírito e do corpo só se pode operar no momento da concepção, é o que nós dissemos. Agora, se nós pararmos para analisar, existe alguns tipos de obsessão
né, gravíssima, obsessão crônica, que parece muito mais, tem muito mais assim, se assemelha muito mais à possessão. É lógico que nunca que o espírito assumindo o local, né, assumindo o corpo físico, porque para assumir o corpo físico, o espírito, a alma, ele teria que se desligar daquele corpo e aquele espírito externo se ligando àquele corpo. Mas isso é impossível, porque a ligação do espírito, perispírito, ocorre exclusivamente apenas só no momento da concepção. Então, o espírito, uma vez que ele abandona o corpo físico devido ao desencarne, outro espírito não apossa daquele corpo, né? Assim, molecularmente dizendo. Mas existe essa subjugação tão agressiva que mais parece uma possessão, porque essa possessão apodera-se do indivíduo, levando o indivíduo à perda de todos os desejos, de todas as sensibilidades, de todos os sentimentos. É aquele indivíduo que atrofia tanto a mente quanto o corpo físico, mas é uma permissão. O próprio indivíduo, ele permite que espíritos desse nível o leve a estas situações, pois nós conhecemos muitos casos de pessoas que encontram-se nos leitos acamados, não vou dizer assim, vitimados, porque não existe vítimas, mas encontram ali, na condição de uma vítima, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, mantidos naquelas condições por obsessores que, se não existisse o termo subjugação, por mais que é um sinônimo, subjugação e possessão, mas se não existisse esse termo subjugação, poderíamos sim classificá-los como possessão. Porque a pessoa, ela atrofia-se toda. Não só a vontade, quanto também o corpo físico. Quantos pacientes psiquiátricos que se encontram nestas condições, que caminham para lá, para cá, para lá, num processo de letargia praticamente que quase que completa. Você conversa com ele e ele praticamente não entende nada. Se te responde tudo desconexos. E ali vai levando. É doloroso. É doloroso esses quadros. Então, é uma subjugação muito forte. Mas muito forte mesmo nesse sentido.
muito agressiva, que agride demais aquele indivíduo ali no corpo físico, onde aqueles espíritos, eles fazem o que quer daquelas almas naqueles corpos físicos. Mas é lógico, esse faz-se o que quer limitadamente. Isso é relativo. Porque da mesma forma que começou o quadro, pode-se findar o quadro através da assistência, da ajuda, do amor, do amparo, principalmente dos familiares. Então, olha só para você ver. Kardec ressalta também quão graves são as consequências da fascinação. Dentre todas as modalidades, Kardec dizendo, talvez seja esta a mais difícil de ser tratada e curada, a fascinação. Porque a fascinação não é brincadeira, gente. O que se observa nesses casos é que a pessoa fascinada se compraz sobremaneira com a situação em que vive. Ela se compraz com a maneira que se vive. Ela admite, ela aceita e ela acha que está certa. Ninguém remove aquilo do seu eu, dos seus pensamentos. Ela pode até brigar com você, se você chegar ao ponto de dizer a ela que ela está errada. Então precisa ter uma psicologia tremenda para lidar com esses casos. Olha só para você ver, essa pessoa fascinada, ela vive iludida pelo obsessor, porque ali ela encontra-se numa simbiose tão grande que onde o obsessor a domina de uma forma tamanha que ela deixa de acreditar em tudo. E exclusivamente só nela. Porque ela acha que aquela forma, aquele sentimento, aqueles pensamentos, aquelas atitudes são as melhores, as mais corretas, né? Então, ela vive iludida pelo obsessor que alimenta a sua vaidade. Olha só, a vaidade. Exacerbando-a cada vez mais, intrincada de tornar a questão. Então, você entende que isso aqui é um estudo, né? Olha só para você ver. Iludida pelo obsessor, que alimenta a sua vaidade. Quantas pessoas aqui na Terra que recorrem ao bisturi para correções, né? Cirurgias plásticas no rosto e no corpo. Então, vamos dizer assim, 1, 2 cirurgias no rosto, no corpo, né? Tudo bem, isso não está contra a providência divina, os desígnios de Deus, porque nós temos que cuidar também desse corpo e às vezes uma cirurgia, 2 cirurgias, eleva a autoestima. Elevando a autoestima, a pessoa sai daquelas vibrações negativas dos espíritos inferiores que sempre a diminuíram, né? Você é muito feio, você é muito feia por esse motivo, por aquele motivo e tal. E a pessoa vai só afundando. Sendo que existem recursos aqui na Terra para mudar esse padrão vibratório. Então a pessoa, nossa, mas que nariz feio, que nariz grande, que eu uso para poder, né? Não tem problema.
narizão feio, que narizão isso, e eu vou só pro buraco, apesar que eu tô só me usando, tá? Porque eu me acho lindo. Porque eu tenho que me achar lindo. Eu tenho que gostar de mim. Eu tenho que me achar simpático. Porque a minha beleza é um todo. Eu sou mais bonito por dentro do que por fora. Eu me amo. Eu gosto de mim. Eu me acho simpático. Eu me acho elegante. Eu não preciso que ninguém me diga que eu sou, que eu não sou. Eu reconheço que eu sou. Eu reconheço que estou aqui. Então eu reconheço que eu tenho esse narizão aqui, ó. Só que esse narizão aqui, ele não me prejudica. Em momento algum. Quem gosta de mim vai ter que gostar de mim com esse nariz ou sem nariz. Então, é isso que eu tenho na minha mente. Mas tem pessoas que pensam, nossa, mano, esse narizão, e vai só queda. Aí ele recorre ao bisturi. Aí uma correção, tal, afina a ponta da narina, tal, eleva a autoestima. Tá certinho. Agora, a partir do momento que a pessoa recorre 20 cirurgias nos lábios, 20 cirurgias no rosto, troca de nariz umas 30 vezes. Isso aí é uma fascinação obsessiva. Isso aí não deixa de ser uma possessão. Não deixa de ser. Porque os espíritos das trevas, os obsessores, eles ali estão tão impregnados naquele indivíduo que o domina através da fascinação. Então ele vai cirurgia, mais cirurgia, cirurgia, mais cirurgia. Observe para você ver certos famosos no mundo que passaram por várias cirurgias, o antes e o depois. Tem pessoas que o depois está parecendo um sapo. Isso não é desfazendo. É a realidade. Parecendo um sapo, deformaram tanto o rosto que agora não tem como voltar atrás mais. Isso é uma obsessão. Isso é uma fascinação. É o excesso. Tem pessoas que recorrem às academias para os exercícios físicos. Natural. Então, a malhação, né? A alimentação correta, os exercícios. Isso faz bem demais. Por mais que Chico Xavier disse que o melhor exercício é o da caridade. Mas a gente entende que Chico é Chico, nós somos nós. Chico é diferente. É uma alma diferente, um espírito diferente de nós. Mas é necessário sim uma academia, um Cooper sim, né? Um Cooper. E uma malhação, uma coisa assim, tudo mais. Mas não ao ponto de transformar-se naqueles boi. Porque você já parou para pensar? Você já parou para analisar? Eu falo por experiência própria, porque eu já fiz a academia quando mais jovem. Você observa que a pessoa que faz a academia, ele vai assim, enlarguecendo o peito aqui em cima aqui, vai enlarguecendo, vai crescendo os bíceps, os tríceps e tal, né, o trapézio. Então ele vai criando aqui do umbigo para cima, ele fica parecendo um boi anabolizante, né? Medicamentos, mais medicamentos, anabolizante, aqueles alimentos todos que eles tomam e tal, e vai crescendo os braços, crescendo tudo. Só que fica desproporcional, porque você observa, cresce o peito aqui em cima de uma forma tão exagerada e as pernas ficam dessa finurinha. É como se fosse aqui assim, ó. Observe, você vê que o volume aqui em cima é maior. As perninhas fininhas.
aquele peitão, tórax, viu? Aquele tórax largo, aqueles braços dessa grossura, perninha dessa finurinha. Aí você olha assim, você não sabe se é um boi, se é uma tanajura, se é um gafanhoto. Com todo respeito, gente. Gente, isso chama-se fascinação. É querer transformar o corpo físico desnecessariamente. Nós devemos nos preocupar com a transformação moral, transformação íntima, reforma interior. Você entendeu? As reformas exteriores, correção na ponta do nariz, uma aplicaçãozinha assim de botox, alguma coisinha assim de leve, né? Um implante de cabelo, isso é normal, não é? Vai levar o estímulo da pessoa. Mas 50, 60 cirurgia no rosto e no corpo, fica parecendo uma tanajura. Tem mulheres que faz aplicações, né, no bumbum, né, que eles usam o termo bumbum, as nádegas. Então, fica parecendo tanajura. Não é desfazer, gente. É para mostrar um quadro de fascinação, obsessão. Tem homens que toma esses medicamentos, enlarguece o peito, né? Que fica parecendo. Observe só para você ver o Incrível Hulk, aquele desenho do Incrível Hulk. Observe para você ver. Digita aí, halterofilismo. Digita para você ver, halterofilismo. Aqueles homens que ficam exibindo aqueles músculos assim, em frente ao espelho e tal. Gente do céu, parece um guarda-roupa lá em cima, aqui em cima. Mas do umbigo para baixo é dessa finurinha. Aquelas perninhas fininhas, aquele bumbum pequenininho, que eu prefiro ficar por aqui mesmo, né? Então, isso tudo é fascinação, é obsessão. Olha só para você ver, ó. Iludida pelo obsessor que alimenta a sua vaidade exacerbada, cada vez mais intrincada se torna a questão. Não sou eu que estou dizendo, é Kardec que está dizendo isso no livro, A Gênese, né? Então, à medida que o enfermo passa a necessitar da aproximação do fascinador, à medida que o enfermo, que é o encarnado, passa a necessitar da aproximação do fascinador, numa simbiose completa, em que ambos se obsidiam mutuamente. Ali é o obsessor obsidiando a simbiose, que nós já explicamos. É o obsessor obsidiando o encarnado e o encarnado obsidiando o desencarnado. Aquela simbiose. Eu não te aguento, mas não te largo. Eu não te aguento, mas não te largo. Então, é essa fascinação. São esses desejos colocados em prática. E isso falando só dessas cirurgias, falando só do halterofilismo, mas tudo que excede a normalidade tem ali a fascinação, a subjugação. E aí é que entra nessa simbiose a possessão, porque aí simbolicamente entra a possessão, tá? Porque é um nome popular que Kardec tratou na Gênese. Aí entra, porque a simbiose também não passa-se de uma possessão, porque o espírito o obsessor apodera-se dos desejos do encarnado
E o encarnado, por vez, também ele aproveita da presença daquele espírito, utilizando-se e pondo em prática todos os desejos do espírito. Então, tem um caso aqui narrado por Sueli, que não vai dar tempo para esse vídeo de hoje. Nós vamos deixar para o próximo vídeo, que hoje nós vamos gravar só esse vídeo aqui. Então hoje nós gravamos só 2, o anterior e esse. Mas você vai ver no próximo vídeo como que interage esses espíritos, os obsessores, com os obsidiados, os obsidiados com os obsessores, no sentido popular parecido com a possessão, que na verdade é a subjugação, mas tem uma semelhança muito grande com a possessão devido à imantação dos desejos, das energias, tanto do encarnado quanto do desencarnado com o encarnado. Então até o próximo vídeo, né? Até a próxima oportunidade, mas no próximo vídeo nós vamos dar sequência a esse assunto, que você vai ver a semelhança tão grande aqui como que um age sobre o outro.